Comentando a lição de quarta-feira, 22 de outubro de 2025. O Senhor lutará por vocês. O povo de Israel, ao sair do Egito, não tinha prática nenhuma de guerra, a não ser aquela que o próprio Moisés ensinara a eles. Dessa forma, eles estariam totalmente vulneráveis aos inimigos em redor. Tanto que, quando saíram do Egito, Deus ordenou a Moisés que não levasse o povo pela terra dos filisteus para que eles não desanimassem diante do poderio militar desse e de outros povos ao longo do caminho. Lemos em Êxodo capítulo 13, do versículo 17 até o 19. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e, armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Os israelitas estavam armados, mas sem nenhuma técnica de combate. Assim como Davi, quando foi enfrentar Golias, e o rei Saul, ao colocar a armadura em Davi, disse-lhe, Golias é experimentado nas guerras desde jovem, e você nunca lutou. Será uma luta desigual. Davi, porém, disse a Saul que lutaria com o gigante pelo poder de Deus. Outro exemplo aconteceu com o rei Ezequias, assediado pelo rei Senaqueribe. O profeta Isaías disse ao rei Ezequias, não tenha medo, Deus lutará por vocês, e esse rei voltará para sua terra envergonhado. Naquela noite, um anjo do Senhor matou 185.000 soldados do rei Senaqueribe, e ele voltou para sua terra derrotado. A luta foi do Senhor. De acordo com Êxodo 14, versículos 13, 14 e 25, qual era o plano original e ideal de Deus a respeito do envolvimento dos israelitas na guerra? O plano original de Deus é que Ele é que lutaria pelo seu povo, e eles teriam a vitória pela fé e pela obediência aos preceitos divinos. Diante do Mar Vermelho e sem saída, o povo imaginou que seu fim havia chegado e, por isso, reclamaram com Moisés sobre a condição em que estavam agora, só esperando a morte chegar. Moisés, porém, os animou, dizendo que eles deveriam confiar no Senhor que lutaria por eles. O mesmo aconteceu com Josué diante de Jericó, a cidade mais fortificada de Canaã. O Senhor derrubou os muros e a vitória foi conquistada pelo braço do Senhor. No meio do povo, sempre haverá aqueles que são negativos e trabalham para desanimar o povo de Deus a não confiarem em suas promessas. Se formos obedientes e seguirmos as ordens divinas, obteremos a vitória. Satanás tira vantagem para a realização dos seus propósitos de todo elemento não consagrado no meio do povo de Deus. Entre os que professam ser sustentadores da causa de Deus, há aqueles que se unem com os seus inimigos. A resposta da fé hoje deve ser a que deu Neemias. Nosso Deus pelejará por nós, pois estamos fazendo o seu trabalho, e nenhum homem poderá impedir a vitória final. Profetas e Reis, página 641. Durante a guerra entre Espanha e França, chamada de Guerra Franco-Espanhola, o comandante espanhol começou a perceber que muitos soldados começaram a desertar, fugir do campo de batalha. Então, ele chamou um oficial de confiança e deu-lhe a missão de descobrir o que estava acontecendo. Esse oficial passou a monitorar os pelotões e descobriu entre eles um homem, um soldado, que passava pelos batalhões e aos poucos começava a desanimar os outros soldados, falando do poderio do exército inimigo, e de tal forma era tão convincente que os soldados que o ouviam falar pensavam melhor e, à noite, fugiam dos seus postos, abandonando o exército. O tal homem foi descoberto, foi julgado, condenado e executado por traição ao país. Deus deseja que no tempo do fim confiemos em seu poder de nos proteger e lutar por seus filhos amados. Talvez haja entre nós os desanimados e os que desanimam os outros.
peçamos a Deus coragem, confiança em seu poder para que possamos lutar pela vitória e que Deus nos abençoe.